Então tá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso curso Currículo Lattes do Super 8 das Bibliotecas URGS. O meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária da Biblioteca Central da URGS e vou desenvolver o curso hoje com o apoio da Juliane, que se apresenta em sequência. Bem-vinda, Juliane. Bom dia, me chamo Juliane, sou bibliotecária, trabalho no serviço de referência da Biblioteca de Ciências Sociais e Humanidades aqui no Campus do Vale e vou estar hoje no apoio aqui com vocês no chat, então fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas por aqui que eu vou auxiliando vocês. Um ótimo curso para todos nós. Perfeito, obrigada pelo apoio, Juliane. A ideia é essa, é um curso interativo, colaborativo, em que vocês podem ir participando, colocando suas questões no chat, para que a gente torne essa atividade dinâmica e produtiva conforme, né, as necessidades de cada um. O curso de currículo Lattes é formado por duas partes, então hoje a gente trabalha a parte 1, temos previsão de cerca de 2 horas de curso hoje, e amanhã trabalharemos parte 2, então com mais 1h30, 2 horas, tá bem? Antes de iniciar, a gente gosta de fazer passar algumas informações importantes. Primeiro, dizer que essa apresentação que nós estamos compartilhando com vocês já está disponível para que vocês possam usar como um guia de preenchimento do currículo Lattes. Agora está no chat, depois a Juliane pode compartilhar também, né, o link da apresentação no site do Super 8, então utilizem como uma espécie de tutorial. Além dessa informação, queremos informar que hoje o curso é realizado pela extensão, ou seja, todos os participantes são inscritos pela extensão, então é importante que vocês preencham o registro de presença no início, no decorrer da atividade, preencham uma vez no link que a Juliane deixou no chat, para que a gente possa conferir certificados de extensão aos participantes, tá bem? Isso é muito importante, preencham na atividade de hoje e na atividade de amanhã. Os certificados estarão disponíveis em cerca de 15 dias, pouco mais, no portal de extensão da URGS. Então, é importante que se faça o preenchimento. Para gerar os certificados, basta acessar o portal de extensão e nós temos um tutorial que fala sobre isso também. A nossa recomendação é que vocês façam vários cursos do Super 8 que tiverem interesse e depois emitam um certificado que vai calcular as diversas horas para que vocês possam reunir, então, essa carga horária com vocês, tá ok? Então, apresentações... rápido. Bom dia. Um dia rápido sobre isso. É melhor ter um certificado do que juntando, né, vários. Como é que eu poderia fazer isso depois? Se tu quiseres um único certificado, tu pode emitir esse único certificado lá no portal de extensão, tá? Seleciona a atividade que tu fez e emite um certificado. Agora, se tu quiseres vários certificados, juntar várias, né, atividades num único certificado, seleciona e faz a emissão de um certificado. Geralmente, isso é possível para as atividades que foram feitas dentro do mesmo ano, ou seja, de 2025, junta currículo Lattes, Zotero, etc., e emite um certificado. Tá? Maravilha, então. Muito obrigado. Bem, então vamos lá, isso aí, vamos nos organizando. Certificados são úteis para as horas complementares da graduação e para diversas outras atividades que desenvolvemos. Feito esse diálogo inicial, a gente vai desabilitar as nossas câmeras, né, Juliane, para ter uma tela maior e uma internet mais veloz. E vamos seguir com o nosso curso de hoje. Este curso, como mencionamos, é parte do projeto de extensão Super 8 das bibliotecas da URGS, que promove atividades abertas à comunidade em geral e também aos acadêmicos da universidade. Temos diversos módulos do curso que são ativos e ocorrem no decorrer do semestre, né, letivo. Então, agora a gente está
meio que na reta final do semestre letivo na URGS, e em seguida a gente deve iniciar uma nova programação no início do semestre letivo 2025-2. Então, fiquem à vontade para se inscrever, né, nas atividades de interesse, conforme a agenda for sendo divulgada no início do semestre. Convidamos todos vocês a estarem aqui, a compartilhar com a gente conhecimentos sobre bases de dados, gerenciadores, ferramentas acadêmicas e diversos assuntos que permeiam as nossas atividades na universidade, no mundo acadêmico e nesse universo de informação que trabalhamos no âmbito das bibliotecas e da universidade. Tá? Todos convidados. Hoje vamos falar especificamente do currículo Lattes, que é percebido por nós e por vários de nós, né, como um instrumento de visibilidade da produção acadêmica, seja do estudante, do pesquisador ou da universidade. Então, nós vamos falar inicialmente sobre cadastro, busca e atualização do currículo Lattes, sobre algumas categorias. Hoje nós vamos trabalhar com o preenchimento de dados gerais, dados de formação e atuação, vamos falar de projetos de pesquisa e extensão e possivelmente chegaremos à produção bibliográfica, técnica e artística, se der tempo na manhã de hoje, senão trabalharemos amanhã. Além disso, perguntas e respostas são bem-vindas no decorrer da atividade. Coloquem no chat, a gente vai dizendo se por acaso aquela pergunta for referente a uma sessão seguinte, a gente vai mencionando e vamos dialogando todos, ok? E aí, vamos começar falando da plataforma e do currículo Lattes. Nós temos uma divulgação ampla desses dois recursos. A plataforma Lattes, ela é mais ampla que o currículo. Ela foi criada na década de 1980 e é mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. E então essa plataforma tem uma tradição e uma importância muito grande no mundo acadêmico e da pesquisa. O nome da plataforma homenageia o físico brasileiro César Lattes, que teve importantes contribuições para a física mundial, chegou a ser indicado para prêmio Nobel e tal, mas a gente ainda não conseguiu no Brasil, por motivos diversos, né? E também foi uma das pessoas que contribuiu para a criação do CNPq, e por isso essa homenagem justa, então, a César Lattes. A plataforma Lattes, ela inclui, então, o instrumento do qual nós falaremos hoje, que é o currículo Lattes, mas também tem um diretório de instituições de ensino e pesquisa do país, é lá que a gente tem todas as informações sobre universidades, institutos de pesquisa, contatos, quem são as pessoas, etc. e tal. Temos o diretório de grupo de pesquisa, que é muito interessante, porque nesse diretório, depois eu recomendo acesso a todo mundo, a gente consegue consultar quais são os grupos de pesquisa no país que estão ativos, etc., consultar por temática, palavra-chave, por área do conhecimento e pelo nome do pesquisador. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem no Brasil está estudando inteligência artificial, o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq é uma fonte fantástica. Então, recomendamos, né, a todos que utilizem, que conheçam, que descubram, né? E esse diretório, ele é importante para saber e para nos permitir estabelecer relações de colaboração com outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Bem importante, então. Além disso, a plataforma Lattes inclui o painel Lattes, com dados de formação de pós-graduação, especialmente no país, e o Lattes Data, que é o repositório de dados de pesquisa brasileiro associado, então, à plataforma Lattes. Dados de pesquisa são aqueles dados que a gente trabalha nas pesquisas, coleta dados, né? E depois, a partir deles, a gente faz as análises e realiza as nossas publicações. Então, dados de pesquisa que vão para o repositório Lattes Data são desse tipo, dessa configuração. O currículo Lattes é um banco de currículo de pesquisadores e estudantes brasileiros ou que atuam no Brasil. Então, a maior base de informações profissionais do país, com cerca de mais de 2 milhões de currículos já,
e hoje em dia talvez o LinkedIn tenha mais currículos do que o currículo Lattes, mas essa é uma base fantástica, reconhecida mundialmente pela iniciativa. Então nós temos no país mais um projeto que nos orgulha e que reúne as informações dos currículos de estudantes e pesquisadores, mas também nos permite saber o que as pessoas estão fazendo no âmbito do ensino superior, da pesquisa no Brasil. Isso então fica disponível em acesso público e é bem importante. Bem, o currículo Lattes, ele tem uma característica que é o autopreenchimento, ou seja, o preenchimento pelo próprio usuário. Isso é diferente, por exemplo, de um catálogo, de uma base de dados, que a biblioteca vai fazer o registro, ou que a base de dados vai coletar aquela informação. No currículo Lattes, quem preenche somos nós mesmos, né? E isso requer, então, ética e documentação comprobatória. Comportamento ético no registro das informações, de modo que o que a gente registre no currículo corresponda à realidade. A gente tem, então, exemplos de eventos e problemas éticos em diversas áreas, e isso não é diferente no mundo acadêmico, né? Então, essa questão da ética no registro das informações deve ser sempre levada em conta com bastante atenção. O outro item é a documentação comprobatória. As informações que a gente insere no currículo Lattes, em boa parte, precisam ser comprovadas em processos seletivos, editais e outros recursos de avaliação, outros eventos de avaliação para os quais o currículo Lattes é utilizado. Então, nós recomendamos a vocês que tenham sempre a sua documentação organizada, numa pastinha, em documentos impressos, se ainda tem, na nuvem, no seu computador, enfim, a forma de organização melhor que vocês encontrarem para guardar os documentos que comprovam que aquela informação colocada no currículo Lattes é verdadeira, ou seja, que comprove a experiência e as produções de vocês informadas no currículo Lattes. Ou seja, eu enviei um trabalho para um evento, publiquei nos anais do evento, está lá na internet, tudo bem, mas guarda nos seus arquivos, baixa o PDF e guarda nos seus arquivos, porque a gente não tem certeza de que tudo estará online para sempre. No caso de artigos, livros que têm um processo de publicação mais seguro, é mais tranquilo. Mas no caso de uma literatura, assim, tipo trabalhos de eventos, os nossos certificados de participações, tudo isso a gente precisa guardar para que quando a gente for solicitado, a gente possa apresentar essas informações. E quais informações serão solicitadas? Bem, depende do processo seletivo, do edital da avaliação a qual a gente estiver submetido. Então, de repente, um processo de seleção num PPG vai solicitar apenas a comprovação das publicações. No outro PPG vai solicitar, eu quero as publicações e quero os certificados referentes à formação. Geralmente pedem os certificados, né? Então, tenham tudo guardado. Essa é a nossa dica de ouro para começar. Um currículo Lattes bem organizado, ele vem desse mapeamento das informações e a gente ter tudo guardado, então, para poder comprovar quando necessário. Bem, esse curso ele tem um caráter prioritariamente prático e nós vamos agora, então, passar para a parte de operação do currículo propriamente. Vamos acessar lá em lattes.cnpq.br ou no Google colocando currículo Lattes, nós vamos, então, acessar a plataforma Lattes com vocês. De nossa parte, nós vamos compartilhar a tela e vamos navegar na internet. Tudo certo? Estão vendo a tela? Sim, ok, ótimo. Então, vamos adiante. Estamos aqui na plataforma Lattes, que tem todos esses recursos que eu indiquei para vocês, e para especialmente o pessoal da pesquisa, pós-graduação, vou reforçar a indicação do acesso ao diretório de grupos de pesquisa, que consta aqui, né, nessa lateral, nesse menu à direita, diretório de grupos de pesquisa. Quando tiverem um tempinho, naveguem por aí, é um destaque que faremos nesse momento. Agora, nós vamos focar
nas nossas questões aqui relativas ao currículo Lattes, e hoje nosso trabalho será aqui, nesse menu, que tem 3 links. Então, parece simples, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar falando sobre o cadastro do currículo Lattes. Mesmo que vocês tenham, a gente pede atenção, porque alguém pode não ter ainda, então nós vamos falar sobre isso. Depois falaremos da busca e da atualização. Então, o currículo Lattes é único. Cada estudante ou pesquisador brasileiro que atue no Brasil pode ter o seu, um único currículo. Para fazer o cadastro, a gente clica aqui em cadastrar novo currículo e vai abrir um formulário para preenchimento, então, onde a gente vai selecionar país de nacionalidade, e-mail, vai confirmar o e-mail e estabelecer uma senha que é de uso pessoal e intransferível, porque a importância de um currículo Lattes é fundamental e hoje em dia cada vez mais há risco com os usos das senhas, então criem uma senha, guardem a senha e ela é de vocês. Tá? E aí a gente vai seguir aqui, clicando nas telas seguintes. Como eu já tenho um currículo Lattes, eu não posso seguir no preenchimento ali nas telas seguintes. Então, nós vamos mostrar inicialmente isso aqui para vocês. Um currículo Lattes, por que cada um só pode ter o seu? Bem, primeiro porque uma pessoa, um currículo, e segundo porque o currículo Lattes é ligado ao CPF dos brasileiros, no caso dos brasileiros, né? Se são estrangeiros, tem um documento estrangeiro. E aí nós só temos um CPF. Então, preenchem-se essas informações básicas, vejam que tem uma sequência de telas lá em cima. Então, o cadastro do currículo, depois vem a informação pessoal, que é essa parte, então, que a gente preenche o nosso nome, data de nascimento, documentos de identidade CPF, se houver passaporte, nome do pai, nome da mãe, é uma coisa assim. Então, todas essas informações obrigatórias precisam ser preenchidas. Número de passaporte, por exemplo, não é obrigatória, né? Se for obrigatória, a gente tentar seguir e vai deixar os campos vermelhos, como estão aqui. Então, o cadastro, ele é muito simples. Para quem já fez o cadastro e perdeu sua senha, não consegue acessar, existe o recurso de recuperar a senha. E agora o currículo está ligado ao SouGov, ao gov.br, né? Então, nós temos o acesso pelo cadastro do gov.br. Ou seja, senha pode ser recuperada lá. Em relação ao cadastro, algumas questões que são importantes falar, assim, primeiro que preenche os dados, inclua a foto. Hoje em dia a foto é obrigatória no currículo Lattes, não era até pouco tempo atrás, então ele vai pedir umas fotos, se der problema, tem a ver com o tamanho do arquivo, etc. e tal, a gente vai ajustando. E uma informação importante que vale a pena a gente destacar é em relação ao CPF, nome do pai, nome da mãe, especialmente nome da mãe, tá? O que acontece? Como os dados do currículo Lattes estão associados aos dados da Receita Federal, é preciso que as informações correspondam. Ou seja, se o nome da mãe está, de certa forma, no CPF, assim deve estar no currículo Lattes, senão não vai salvar o cadastro e a gente não consegue dar andamento. Então, esse é um item importante. Se há dados que não estão adequados lá na Receita, eles precisam ser ajustados na Receita antes de salvar o currículo Lattes. É o problema mais comum, tá? Então, digamos assim, de 30 pessoas, uma vai dar problema no cadastro, porque na Receita Federal os dados não estão corretos. Estou chutando um número aproximado, ok? E hoje em dia a gente consegue alterar os dados no CPF, alguma parte deles online, e fazer a sequência, então, do preenchimento aqui. Porém, observem que a gente vai fazendo essa sequência de telas e no final a gente salva o currículo, né? Depois que a gente escrever aqui endereço, formação acadêmica, atuação profissional, a gente salva. E o currículo, se não salvar, ele não avisa qual é o problema, tá? Por exemplo, se o nome da mãe estiver com problema, ele só não salva, ele não consegue identificar claramente o problema. Então, fiquem atentos a essas questões.
Outra coisa, em relação a essas abas da parte superior, nós vamos colocar as informações pessoais, que acabei de falar, vamos colocar endereço e contato, e podemos colocar tranquilamente o nosso endereço pessoal, que não vai aparecer na interface da web, mas é também indicado colocar o endereço profissional. Ou seja, se eu sou bolsista na Faculdade de Ciências Econômicas, eu posso colocar o meu endereço como sendo das Ciências Econômicas. Se eu faço doutorado na FABIC, eu posso colocar. Então, tem um endereço profissional associado ao local. E para quem já atua como técnico ou pesquisador, professor, enfim, coloca o nome da sua unidade acadêmica em que está associado. Depois, o item seguinte é formação acadêmica. E aí vem formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. Essas três categorias, elas também podem ser preenchidas após a criação do currículo Lattes. Nós vamos falar sobre elas hoje. Então, não é necessário preencher tudo aqui no cadastro. Pode preencher depois. A gente indica que sempre coloque, assim, alguma formação acadêmica. Formação acadêmica é aquela de graduação, pós-graduação, etc., iniciada ou concluída, ou até mesmo ensino médio ou ensino técnico. Isso é formação acadêmica, falaremos melhor depois. Coloca uma dessas, termina o cadastro, salva e está tudo certo, tá? Então, não sei se vocês têm cadastro, se alguém já tem problemas com cadastro, enfim. Aqui a gente tem informações sobre o setor de atendimento do CNPq. Se houver problemas no cadastro que vocês realmente não consigam resolver, né, e não sabem qual é o problema, vocês podem fazer contato com o CNPq nesses contatos que estão aqui, por e-mail, por telefone, atendimento ok, e eles farão, então, a visualização e darão retorno para a pessoa sobre qual é a questão que está envolvida, certo? Questões de recuperação de senha, não se faz contato, se faz a recuperação, então, no gov.br e deve dar tudo certo, a não ser que, após isso, se mantenha o problema. Tudo bem até aqui com cadastro? Todos vocês têm cadastro? Já tem cadastro, já tem currículo Lattes, tá? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos passar para a parte de busca. Se não está tudo bem, falem, a gente vai parando, voltando, né? O cadastro geralmente é muito tranquilo no nosso curso, por isso a gente vai com tranquilidade. Feito o cadastro, a partir deste momento que nós salvamos, nós temos um currículo Lattes. Então, a gente já pode fazer a busca por ele. O que ocorre? A partir deste momento, eu falei salvamos, neste minuto, em seguida, a princípio, já vai estar disponível. Pode ocorrer do sistema do CNPq levar um tempo para salvar o currículo, né, e disponibilizar a versão adequada. Isso é normal. No passado, a gente tinha, assim, demorava 24 horas. Então, a gente dizia, atualize seu currículo antes, porque leva 24 horas, né, para atualizar. Hoje em dia, o tempo é menor, então, né, mas pode ter um tempinho, sim. Bem, vamos buscar, então, o nosso currículo. Supondo que a gente já tem, vamos ver se está tudo bem com ele. Busco o currículo, posso buscar pelo meu ou posso buscar pelos 2 milhões de currículos que constam na plataforma Lattes, porque esses dados são públicos. Então, nós podemos buscar o nosso, dos colegas, dos orientadores, dos pesquisadores, aos quais nos interessa saber o que estão desenvolvendo, e assim vamos. No nosso caso, vou buscar aqui pelo meu próprio nome, para a gente poder fazer exemplos, poder falar sobre isso. E aqui a gente tem, em geral, a busca ocorre pelo nome, tá? A melhor busca é pelo nome do pesquisador. Embora tenha aqui uma busca por assunto, isso é bem amplo, não é fácil. Por exemplo, eu quero buscar os pesquisadores brasileiros que estão trabalhando com inteligência artificial. Eu posso fazer, mas eu vou ter um resultado enorme, né? Então, em geral, a gente faz a busca pelo nome. E aí, a gente tem aqui embaixo 2 caixinhas que são bem importantes, que diz aqui, nas bases, doutores ou demais pesquisadores. Então, se eu não tenho certeza se a pessoa que a gente está buscando é doutor, a gente vai marcar aqui demais pesquisadores. Se nós estamos certos, podemos deixar.
em geral, é melhor marcar para abranger todos. E aí a gente tem aqui embaixo uma busca, aqui só clicar em buscar e vamos ver se a gente encontra, então, essa pessoa, esse pesquisador que a gente está buscando. Aqui, no caso, nós localizamos, então, dependendo do nome da pessoa fica mais fácil, como é o meu caso, dependendo de nomes mais comuns, a gente vai ter uma lista de pessoas para recuperar, né? E o que aparece aqui? Primeiro, o nome do pesquisador, a bandeirinha referente à sua nacionalidade, e vão aparecer informações padrão que são extraídas do currículo. Então, isso aqui é uma configuração padrão, a gente não consegue alterar. Por exemplo, o que vem a primeira informação? Vai vir uma das maior formação, maior titulação. E a titulação aqui, em geral, é doutorado. Se a pessoa é pós-doutor, não vai aparecer aqui. Tá? Então, pega a formação acadêmica formal, que a gente chama, o doutorado, ou mestrado, ou a graduação, ou se bacharel, licenciado, enfim, vai trazer essa informação do que nós preenchemos dentro do nosso currículo Lattes. A segunda linha, no meu caso, é a linha da filiação institucional, a atuação profissional, né? Pode ser a atuação acadêmica, pode ser, enfim, aquilo que o currículo identificar como principal vínculo institucional daquela pessoa no momento. Certo? Aí nós vamos clicar aqui e vamos ter as informações da pessoa. Não reparem as fotinhas e tal. Aí nós temos aqui a informação, o nome e o resumo do currículo Lattes, que nós vamos falar em sequência, por isso eu não vou detalhar muito aqui. Resumo do currículo Lattes, que é uma parte muito importante do nosso currículo, porque é uma espécie de um cartão de visitas, né? E aí a gente tem aqui redes de colaboração, né? Se a pessoa, indicadores da produção, se a gente clicar aqui, vai ter uns gráficos, se a gente produziu, quantos artigos no decorrer do tempo, etc. e tal. E aqui abaixo, que na verdade aparece do lado, quando a gente tem, ele vai dizer, olha, o nome dessa pessoa também aparece nessas bases de dados aqui, Cielo, Researcher ID e ORCID. Hoje nós vamos falar do ORCID, como integrar o currículo Lattes do ORCID. Por que essas bases daqui aparecem aqui? Porque elas estão no currículo Lattes de alguma forma, senão elas não vão aparecer. Então, eu vou usar esses 3 exemplos que tem para mim. Por que o Cielo aparece aqui? Porque tenho artigos publicados em revistas indexadas na Cielo. Tá, e por que não aparecem as bases de dados Web of Science Scopus? Porque não está configurado para aparecer, ponto. Aí, então, tem Cielo, tem o Researcher ID, que é o identificador da Web of Science, que está aqui porque eu botei as minhas citações lá no currículo Lattes, e tem o ORCID, porque está integrado, e hoje nós vamos mostrar para vocês, falar o que é o ORCID e como integrar o currículo Lattes. Então, essas as informações principais. Abre o currículo e vai ter o currículo da pessoa. Essa visualização, ela é muito boa para a gente ver, preenchi adequadamente, está tudo certo, fiz bem, feitinho, tá? E também para a gente saber como aparecem as informações que a gente coloca lá. Então, por exemplo, quais são as primeiras informações? Que legal. Tem a formação acadêmica, depois vem a formação complementar, depois vem a atuação profissional ligada às instituições, depois vem os projetos, as publicações e tal, tá? Então, essa é a área de visualização do currículo que a gente fala, informação pública disponível para todos que acessarem na internet. E por isso é importante que ela esteja atualizado e corresponda à realidade. Então, outra dica de ouro, além da documentação comprobatória, é mantenham os currículos Lattes de vocês atualizados. Não esqueçam deles. Por exemplo, terminei minha graduação, saí da graduação, esqueci, nunca mais olhei. Tenham cuidado, porque realmente a atualização das informações é importante, né? O currículo Lattes é uma dos resultados que aparecem na primeira página do Google quando a gente busca pelo nosso nome, por exemplo. Então, ele é bem... Uma vez criado, é importante mantê-lo atualizado. Tá?
Ok, então vamos falar de atualização. Já fizemos o cadastro, já buscamos, vimos como é a busca, e agora a gente vai falar de atualização. Vamos preencher as nossas informações no currículo e em outros momentos a gente faz a atualização dessas informações. Sobre a atualização ainda, um parâmetro, assim, uma recomendação para alunos de graduação e pós, mais para pós também, é atualizar a cada 6 meses, tá? Ou se vocês têm uma produtividade maior, que eu façam com maior frequência. Deixa eu me ver. Agora nós vamos, então, fazer o login lá na plataforma Lattes e vamos falar hoje dessas sessões aqui. Se nós conseguirmos chegar em produções, tá? Que às vezes a gente fala demais aqui e não consegue avançar. Então, vamos lá. Vamos para dados gerais, vamos falar de formação e atuação, depois vamos para projetos e produções. A parte 2 do currículo Lattes trata das demais sessões, sendo que a parte de hoje é um pouco mais consistente, envolve um pouco mais de conteúdo. Então, agora nós vamos compartilhar a tela e fazer a demonstração, né? Fazer o acesso e comentar com vocês quais são as informações importantes para o preenchimento, etc. Clicando aqui, opa, já cliquei, sem falar, vamos lá. Então, na tela inicial do currículo Lattes aqui da plataforma, a gente clica em atualizar currículo e vamos ser direcionados para essa tela de login do CNPq, onde a gente se identifica, então, com o nosso CPF. Esse cadastro está integrado ao gov.br, então vocês vão usar o mesmo cadastro que tem lá no gov.br. Se não tem, vão criar o seu cadastro, ok? Aliás, essa altura já tem com o currículo Lattes, né? E aí a gente digita a nossa senha e vai passar a utilizar, acessar então a tela, a área de atualização do currículo Lattes. Antes de falar dos dados gerais, eu vou me permitir assim fazer uma navegação geral de reconhecimento com vocês. Então, o que aparece aqui? Primeiro, todas as sessões lá em cima, vejam, sessões. Hoje a gente vai falar dessas sessões até chegar em produções. Então, nós chamamos de sessões ou abas do currículo Lattes. Abas, sessões. Depois a gente tem aqui abaixo os dados da pessoa. É importante falar que temos, então, o nome do pesquisador. Lá na área de busca, eu não falei para vocês que esse endereço, que aparece tanto na busca do currículo Lattes, quanto aqui na atualização, é o endereço do currículo Lattes de vocês, que podem usar em assinaturas, ou caso alguém peça, quero acessar teu currículo, você copia e envia essa URL, esse endereço para a pessoa. Nunca o que consta no navegador, e sim este endereço que está aqui ao lado do nome do pesquisador. Aí vai aparecer aqui as datas da atualização, publicação. Por que tem 2 datas? Porque eu posso atualizar e não enviar para publicação, e eu posso atualizar e enviar como deve ser, né? Abaixo nós temos o resumo, já vou falar sobre isso. Temos aqui alguns avisos. Que avisos são esses? Por que fica vermelho, né? Primeiro tem um aviso aqui que fala que para citações dos seus artigos serem recuperados é necessário informar o DOI. Vamos falar sobre o DOI. Então, esse aviso aqui é só um aviso mesmo, não é nada que você tenha que fazer. Ele só está dizendo, sempre que a sua publicação tiver DOI, de preferência informe o DOI no currículo, tá? E nem todas as publicações têm DOI, depois a gente fala do DOI. E aqui, então, ele está dizendo um outro aviso abaixo, que é uma novidade no currículo Lattes que saiu no final do ano passado, que é o seguinte, a partir de agora, a gente define, quando vai incluindo as informações, a gente define se aquela informação é pública, sim ou não. A gente marca uma caixinha dizendo se aquela informação é pública. Ou seja, as informações públicas do meu currículo podem ser diferentes das informações do currículo da Juliane. Pode ser que eu diga, ali onde tem as informações da minha tese, eu não quero que aquela informação fique pública, enquanto a Juliane deixou como pública. Foi essa a inovação, tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados também, e dá ao usuário uma autonomia maior
para definir o que ele quer deixar visível ou não, tá? Além disso, embaixo diz que o Google Scholar está disponível para citações. Amanhã nós vamos falar de citações. E aqui é possível identificar coautores. Coautores são autores que aparecem nas nossas publicações, produções, etc. E os coautores, deixe-me ver que eu esqueci isso, mas coautores podem ser identificados aqui do lado. Tem os autores que são citados no currículo e os coautores. Então, a gente clica aqui e vê quem é que está produzindo com a gente a partir daquelas informações que a gente já publicou. Vejam, vai ter uma lista, né? Ok, quer localizar, enfim. E da onde que ele puxa essas pessoas? Essas pessoas foram puxadas dos nomes que foram incluídos no currículo, independente de serem publicações ou cursos ou orientações, ele considera coautores todas as colaborações, todas as relações do currículo, tá? Então, o currículo Lattes tem essa ideia. Outro aviso que costuma aparecer em vermelho, e que esse sim é importante, é o primeiro que aparece aqui, é quando a gente faz uma modificação e ele percebe que a gente não enviou para publicação. Esse nós vamos testar em seguida. Além disso, antes de começar a trabalhar no resumo, tem os ícones aqui do lado, vocês podem clicar neles e descobrir redes de colaboradores, os coautores, as instituições que foram citadas no currículo, a página para impressão, tá? E eu vou parar aqui na página para impressão, porque a gente não vai falar disso, ou pode esquecer depois, tá? Então, primeiro eu falei para vocês que se alguém pedir o endereço do currículo, aqui está, ali em cima. Bem, e se vocês tiverem que fornecer um PDF ou uma impressão do currículo, vocês vão clicar nessa impressora que tem aqui, ou na impressora que aparece lá em cima. Aqui é uma mudança recente também. Antes, a gente conseguia imprimir o currículo na área de visualização, lá na busca. Isso a gente não consegue mais fazer, tá? Então, a gente só consegue imprimir currículos com impressora, etc. e tal, aqui, na área de atualização, certo? Então, a gente clica na impressorinha, em uma delas, e seleciona um modelo de currículo que a gente quer imprimir. Isso aqui é bem importante também. Como assim modelo de currículo? Bem, vai ter um modelo de currículo resumido. Vejam, vai ter um ampliado. Conforme eu clicar aqui no modelo de currículo que eu quero, vejam que altera as marcações dos itens que vão ser incluídos na impressão. Então, o resumido vai ser bem pequenininho. O ampliado vai ter outras informações. Mas, vejam, vou usar esse exemplo, padrão do CNPq ampliado. É esse que eu quero. Tudo bem. Vou entregar num processo seletivo de pós-graduação, por exemplo. Está adequado? Olha, parece que sim. Diz aqui endereço, idiomas, prêmios, títulos, blá, blá, blá. E eu percebi que ele não está marcando os artigos aceitos para publicação. Se eu tiver essa informação no meu currículo, para um processo seletivo de pós-graduação, por exemplo, pode ser importante. Então, embora vocês tenham selecionado o modelo de currículo ampliado, vocês podem marcar outras caixinhas. Eu quero que apareça outras produções técnicas, eu quero que apareçam as bancas, as citações, tá? E assim, vocês vão gerar a página para impressão do currículo. Feito isso, ele fica num padrão que vai gerar um PDF condensado, com páginas adequadas, senão ele vai ficar... Se a gente usar só o Ctrl+P e fizer uma impressão lá da área de busca, não está mais ficando legal, tá? Isso tem a ver, de novo, com a proteção de dados das pessoas, isso mudou. Então, agora só conseguimos imprimir o currículo a partir do nosso login. Quando a gente clica em imprimir currículo, agora já lembrou, né? Eu estou aqui tá ok? A gente seleciona o modelo que a gente quer, se é o resumido, se é o ampliado, completo, personalizado, e a gente confirma e gera a página para impressão. Bem, quero chamar a atenção de vocês uma informação que está aparecendo aqui. Por exemplo, eu selecionei o completo agora, tá? E eu vou botar esse currículo lá na internet, na minha página pessoal. Tenham atenção com qual
informação que aparece. Aqui no meu caso, por exemplo, apareceram informações pessoais importantes, que são nome do pai e nome da mãe. E isso eu posso não querer colocar na internet. O que eu quero dizer com isso? É que a gente escolhe, na hora de imprimir, o formato e as informações que a gente quer. Então, se eu não quero que apareça nome do pai e nome da mãe, eu posso, por exemplo, escolher o resumido e marcar tudo o que eu quero. No resumido não vai aparecer, tá? Então, atenção com os dados de vocês, conforme vocês disponibilizarem o currículo, conforme a demanda. Feito. Impressão, ok? Impressão, ok. Eu vou passar para falar do resumo do currículo Lattes agora. Depois a gente vai para dados pessoais. Bem, já falamos que o resumo é muito importante, que ele constitui uma espécie de cartão de visitas, porque é a primeira informação que aparece no currículo, né? Quando a gente acessa o currículo de alguém. Então, a nossa dica é: dediquem um tempo para fazer um belo resumo do currículo Lattes. Se vocês não fizerem, o currículo faz para vocês. E ele vai fazer aquele resumo basicão, tipo, possui graduação em tal coisa, mestrado em tal coisa, tá? Outra dica importante para quem está na pós, né, priorizem colocar no resumo de vocês a titulação maior no início, e não por exemplo, tem ensino médio, fez ensino médio na escola tal, graduação em tal, mestrado em tal. Não, façam o inverso, porque daí a titulação já vai aparecer, tá? Isso também, no decorrer do tempo, a gente foi observando que passou a ser importante, embora nem todos utilizem assim. Outra coisa, se a gente vai informar no resumo que a gente é doutor, bem, a gente é doutor por qual universidade? Isso é importante. Então, assim, eu sou bacharel em biblioteconomia, tá? Mas onde? Quem? Quando? A instituição anda com a gente para o resto da vida, tá? Então, dizer qual instituição. Então, possui graduação em tal coisa pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Usem as siglas adequadas às instituições de vocês. Depois, além da formação, que é uma das principais informações que aparecem, a gente, em geral, fala o que a gente faz. Olha, atuo no projeto tal, bolsista de iniciação científica no projeto tal, no laboratório tal, enfim, informações importantes. Se houver, o que atualmente vocês fazem, o que já fizeram, enfim. Outra informação que pode aparecer na sequência são os temas de interesse. No final, em geral, aparecem principais temas de interesse, ou tem interesse nas seguintes temáticas. E vocês escrevem lá algumas informações sobre os temas que vocês querem. Ou seja, uma estrutura básica que fale da formação acadêmica, aquilo no que vocês atuam, no que vocês fazem atualmente, o que é importante, premiações, destaques, atuação em movimentos sociais, se quiserem, etc., podem também aparecer no resumo, e aí, ao final, os temas de interesse, as áreas que vocês querem atuar. Tá? As dicas importantes são: o currículo também se ajusta no decorrer do tempo, então a gente vai atualizando. E aí, por exemplo, se eu for fazer hoje uma seleção lá na psicologia, para fazer mestrado em psicologia social, eu vou ajustar aqui o meu currículo para ter entre os temas de interesse psicologia social ou qualquer coisa do gênero, para que eu mostre interesse e proximidade com aquela área. Aqui é tema de interesse, não é tema de experiência. Então, eu tenho interesse em psicologia social, conhecimento eu não tenho nenhum. Para editar, clica aqui e edita, né? Insere as informações, faz o textinho ali, pode até pedir ajuda para revisar, né? Ajuda do colega ou ajuda da inteligência artificial para revisar o mini currículo, o texto inicial do currículo Lattes, para revisar, tá? E não para fazer para vocês, porque vocês sabem melhor de vocês do que qualquer pessoa. Então, faça um bom resumo, salva aqui. Observem que quando a gente edita, vai ter uma tradução lá embaixo, ok? Tem o texto inicial e tem a tradução.
Se a gente não traduzir, o currículo Lattes vai traduzir para nós. Então, a gente traduz sim ou não. E aí a tradução dele pode ser melhor ou pior que a nossa, conforme o caso em geral é pior, né? Uma tradução automática. Se nós fizermos alterações, nós salvamos e agora sim a gente pode ver aqui que surgiu um novo aviso dizendo que existem alterações que ainda não foram enviadas para o CNPq. Então, este aviso é bem importante. Fiz as atualizações, vou enviar para o CNPq para que seja publicado, né? E aí eu tenho que aceitar aqui os termos do acordo e tem uma informação importante aqui, que é onde a gente diz se a gente autoriza ou não a publicação do currículo em inglês. Currículo em inglês é uma tradução automática, então a gente autoriza sim ou não. Se a gente autorizar, vai ter em inglês, para o caso de alguém clicar lá no ícone e buscar, senão não vai ter. Aí a gente concorda ou não e envia as informações ao CNPq. Pronto, o currículo foi enviado para publicação. E aqueles avisos todos desaparecem. Então, em relação ao resumo do currículo Lattes, em relação à tela inicial aqui, a gente tem essas informações principais. Ufa! Voltei. Bom dia, bem-vindos quem está chegando agora. A gente falou então do resumo. Tudo certo até aqui? Demorei, né? Agora nós vamos para dados pessoais. Tudo certo? Tá bem. Dados gerais, dados pessoais, enfim. Vamos compartilhar a tela, eu vou fazer essa sessão com vocês e depois a gente vê se tem dúvidas no chat. Dados gerais são os dados de identificação, endereço, licença maternidade, paternidade e outras, e adoção, idiomas, prêmios e títulos e texto inicial do currículo Lattes. Esse texto inicial nós já falamos, é o resumo, então não vamos mais falar, vamos falar dessas outras informações, a começar pela identificação. Identificação são aqueles dados que a gente preencheu lá no cadastro. Quero chamar a atenção de que há possibilidade no currículo Lattes de uso de nome social, se for o caso, basta marcar aqui a opção de uso do nome social e tudo certo. Outra informação muito importante, essa sim, bastante importante, é o nosso nome. Como que nós usamos o nosso nome, que ele chama aqui nome em citações bibliográficas. O que significa? São as variações de nome que a gente usa na nossa vida acadêmica, especialmente em produções bibliográficas, como artigos, trabalhos, etc. Então, como que eu uso em geral o meu nome, né? Essas formas. DM ou dessa forma disse Maria. E se eu não usasse o Maria, eu teria uma terceira forma, que seria o disse Santinha. Poderia colocar aqui, não tem problema, que eu também me identifico assim. Então, tá. E eu escolho, são várias formas de nome, inclusive eu já vou deixar atualizado aqui. E tá certo? Tá certo, porque são as várias formas do nome. Isso também indica uma questão importante, que é escolher a forma do nome que eu vou utilizar na vida acadêmica e prioritariamente sempre usar aquela forma do nome. Aliás, quanto mais completo o nome, melhor. Agora, imagine, tá, eu decidi que eu vou usar sempre o meu nome completo, mas eu mando lá para a revista para fazer a publicação e eles têm um padrão que eles usam só as iniciais do nome. Então, eu não tenho como impedir isso, né? Então, eu vou usar também aqui essas formas do nome. Por que elas são importantes? Primeiro, para que as pessoas possam me identificar, saber que de Santim é também a Dirce, né? E assim por diante. E segundo, para que eu possa reunir as minhas citações. Amanhã nós vamos falar sobre citações, mas basicamente citações são menções às minhas publicações, tá? Hoje em dia, quando a gente publica os artigos, etc., a forma do nome vai aparecer lá. E é importante que, conforme o nome apareça, ele também venha para cá. Então, se alguém publicar um artigo meu com
Agora ficou complicado, mas de Santim, agora eu registro tranquilamente, porque eu já tenho essa variação de nome no meu currículo Lattes, certo? Tudo bem até aí, vamos adiante. Aqui tem os dados pessoais que a gente já incluiu, e no final desses dados de identificação tem o ORCID. O ORCID que a gente quer compartilhar com vocês também, que é uma informação importante. ORCID é um identificador de autores, está disponível em orcid.org. É um sistema de identificadores de autor. O que acontece? Esse sistema atribui um número único para um pesquisador e esse número o identifica no mundo. No meu caso, por exemplo, eu já tenho um número identificador do ORCID que nós podemos criar livremente. O que é esse identificador? Ele é um número, então. No mundo acadêmico, eu sou este número aqui. E este identificador pode ser integrado ao currículo Lattes para que não haja dúvidas da minha identificação. Nem todo mundo tem um nome diferente, certo? Se for um nome comum, especialmente homônimos, que a gente chama, quando há nomes iguais, o identificador é muito importante. É quase o nosso CPF, mas no mundo acadêmico, né? Então, esta página, orcid.org, ela permite que a gente crie, né, registre o nosso nome, as nossas informações e vá ter o identificador. Além do identificador, o ORCID funciona como uma espécie de currículo internacional, tá? Porque é global, né? Então, aqui tem a biografia, a qual instituição eu estou vinculada, informações que já aparecem no currículo Lattes, mas aqui é para o mundo, tá? E aí, assim, existe relação entre ORCID e currículo Lattes? Existe uma relação de que são coisas semelhantes, mas não existe integração entre os sistemas. Ou seja, o que eu ponho no ORCID, que eu digito aqui, insiro aqui, também devo colocar no currículo Lattes e vice-versa. Hoje a gente vai mostrar para vocês como integrar o ORCID no currículo Lattes. Mas isso não quer dizer que quando vocês atualizarem o ORCID, não vão mais precisar atualizar o currículo e vice-versa. Não, é só significa que o número de vocês vai estar lá associado. Então, nós temos tutoriais, acho que a Juliane tem link de tutorial de como criar o seu ORCID e tal, e integrar no currículo Lattes, e vamos fazer, então, voltar lá para a nossa tela de identificação. Me perdi um pouco, vou voltar aqui para o currículo Lattes. A gente está em dados gerais, identificação, e o último item é registre ou conecte o seu ORCID ID, que é esse identificador, ORCID que chamam, né? E aí aqui a gente vai fazer o login com o nosso login do ORCID, nosso usuário e senha, e então tem aqui o e-mail ou o identificador e a senha que a gente usa lá no ORCID, e vai dizer, vai fazer conexão aqui, né? Vai conectar. E aí, automaticamente, ele vai fazer isso que aconteceu na minha tela. Ele vai colocar o ORCID e o endereço do currículo Lattes, tá? Eu digo do ORCID ID da pessoa. Então, com isso, nós teremos lá na área de visualização o ORCID informado. É assim que a gente faz, tem um tutorial fácil para vocês fazerem depois. O que a gente quer falar para vocês isso é importante, o ORCID adquire cada vez mais importância no mundo, e hoje vocês podem criar o seu identificador de autor, então, associar as suas informações, preencher as suas informações lá, e depois integrá-lo aqui em dados gerais, identificação do currículo Lattes. Feito? Uau, vamos adiante. Vamos adiante, depois dúvidas, seguimos. Agora, a gente vou fechar umas telas, porque eu estou clicando em todas. Vai seguir aqui com dados gerais. Agora, imaginem que a gente quer alterar dados de endereço, a gente vem aqui, faz as atualizações, tudo certo, bem tranquilo. São os dados que a gente preencheu no cadastro. Informações sobre licença maternidade, licença paternidade ou adoção, bem simples de colocar aqui, data de início, data de fim, data de nascimento e ok.
E aqui começam a aparecer aquelas questões sobre visibilidade da informação. Vejam? Então, aqui a gente começa a dizer, é uma informação pública ou é privada? Se eu começar a dizer que é privada, essa informação que eu estou colocando não vai aparecer lá no meu currículo, na área de visualização de busca para todo mundo. Então, a gente escolhe, tá? Em geral, a gente deixa público. E até o ano passado, como eu comentei com vocês, tudo era público. Agora a gente escolhe e faz o salvamento das informações aqui. Bastaria salvar, feito o cadastro da licença, conforme o caso. Bem, vamos adiante para falar de idiomas. Idiomas, aqui no currículo, aqui neste ponto do currículo, a gente vai falar de proficiência, conhecimento de idiomas em geral, sem necessariamente ser um teste de proficiência do tipo TOEFL e outros. Aqui é o quanto eu sei ler, falar, escrever e compreender um determinado idioma. Então, vamos selecionar aqui, incluir, selecionar o idioma, se nós queremos o alemão, o quanto a gente lê pouco, fala pouco, escreve pouco, compreende pouco, se for tudo pouco, nem coloquem, né? Então, se tivermos razoavelmente ou bem, a gente começa a considerar, mas se for pouco, não se coloca. Então, não vou pôr o alemão, que eu não sei. E aqui, de novo, toda aquela parte do público e privado que eu vou parar de falar, mas ele vai aparecer em todas as sessões a partir de agora. Então, vocês selecionam o idioma e adicionam. Ah, eu preciso ter certificado, curso, o exame? Não, aqui nessa seção é conhecimento, proficiência em termos de conhecimento. E como que eu vou comprovar essa informação? Essa informação é comprovada pela realidade, né? Numa entrevista, numa leitura, não há uma necessidade de apresentar um documento comprobatório nesse caso. Então, proficiência de idiomas, vocês podem colocar os diversos idiomas conforme o conhecimento de vocês. Sobre cursos de idioma e proficiência, nós vamos falar também depois. Então, dados gerais, idiomas é uma informação importante para vocês colocarem em geral, né? Depois nós temos aqui o item prêmios e títulos. E aqui a gente quer chamar a atenção de vocês, mais uma vez, que esse é um instrumento de visibilidade, né, acadêmica. E nós não precisamos ser prêmio Nobel para ter um título, uma premiação, né? A gente pode considerar os diversos destaques, premiações, questões que surgem na nossa caminhada acadêmica. Então, um destaque que a gente costuma falar aqui é o destaque dos salões URGS. O Salão URGS esse ano volta com tudo. Aliás, a gente está nos últimos dias para inscrições para o Salão URGS. Então, quem receber um destaque no Salão URGS, por exemplo, pode colocar aqui. Eu tenho um deles aqui colocado já, né? Como que se faz, então? Informa o nome do prêmio, qual foi a entidade promotora, o ano da premiação e ok. E essa é uma informação que sim, eu preciso comprovar em geral, né? E porque, como que eu tenho, então, o destaque? Em geral, tem um certificado. Pode ser destaque de salão, pode ser um trabalho de destaque num evento, pode ser uma premiação, um louvor, pode ser uma Olimpíada de Matemática que você foi premiado, pode ser, enfim, um prêmio tese de destaque na URGS, e assim vai. Diversas premiações que a gente tem e que precisa valorizar. A nossa sensibilização a vocês é que valorizem os pequenos e grandes destaques, né, da carreira acadêmica e coloquem no currículo. Títulos honoríficos são, por exemplo, quando um professor recebe uma titulação de professor honoris causa, e outras coisas, tá? Enfim, ou um vereador recebe, ou um vereador não, uma pessoa recebe o título de cidadão de Porto Alegre, isso é um título honorífico, por exemplo, tá? Que pode ser inserido aqui e ter essas informações. Esta parte de prêmios e títulos não é o lugar para colocar informações sobre concursos públicos. É comum as pessoas colocarem, nós queremos chamar a atenção de vocês que não é aqui em prêmios e títulos que se põe aprovação em concursos públicos, nós já vamos chegar lá. Ok?
Além dos prêmios e títulos, a gente tem aqui, que eu já falei, o texto inicial do currículo Lattes e tem outras informações relevantes. Esse item também é importante. Outras informações é o espaço que a gente tem para colocar aquilo que o restante do currículo não cabe, algo assim. Tudo muito condensado. Então, vamos clicar aqui em outras informações relevantes. Vejam que é um campo relativamente pequeno, com 2.000 caracteres, que a gente preenche digitando assim livremente. Então, aqui é o lugar que a gente informa, por exemplo, aprovação em concursos públicos, que a gente pode colocar livremente. Aqui é o lugar que a gente informa proficiência, no sentido de testes de proficiência, certificação de proficiência. Se a gente tem proficiência em TOEFL, por exemplo, ela vai ser por 2 anos, não me lembro bem. Então, eu tenho proficiência em, TOEFL, em inglês pelo TOEFL de 2023 a 2025. E depois que passar, a gente tem que excluir, porque daí já não tem mais aquela certificação. Outras coisas, por exemplo, no meu caso, eu coloquei aqui, membro da Associação Rio Grandense de Bibliotecários, qual é o teu registro profissional no Conselho Regional de Biblioteconomia, questões assim, minha rede social, ResearchGate, qual é o meu usuário, que é a única que eu mantenho atualizada e nem tanto, essas coisas assim, questões que não aparecem lá. Outra informação importante que não tem um espaço no currículo Lattes e que a gente geralmente indica que se coloque aqui é participação em movimentos sociais, participação em questões que não estejam mapeadas lá no currículo. Ligas acadêmicas, grupos de pesquisa, etc., tudo está lá. No currículo nós vamos falar, mas, por exemplo, movimentos sociais, alguma menção, algum destaque que queira dar a sua atuação, também pode ser colocado aqui em outras informações relevantes. Os movimentos sociais e alguns destaques também podem ir para o resumo do currículo Lattes, como a gente falou. Essa informação aqui, ela vai aparecer no rodapé do currículo Lattes, quando a gente gera o PDF ou visualiza o currículo. É lá embaixo, a última informação que aparece, mas ela é importante. Então, lembre-se, não achei, não tem mesmo um lugar no currículo para pôr as informações, pode colocar em outras informações relevantes, com a sugestão de fazer sempre informação bastante sintética, bastante clara, objetiva, né? Para quem atua, por exemplo, como freelancer, para quem tem uma atuação profissional não vinculada às instituições, que é o que a gente vai falar hoje lá na atuação, eu posso colocar novamente aqui em outras informações relevantes. Digamos que eu atuasse como freelancer, bibliotecária, fazendo normalização de trabalhos acadêmicos. Não tem uma instituição na qual eu estou vinculada, eu sou freelancer, então eu posso colocar aqui em outras informações relevantes. Isso é comum para jornalista, isso é comum para o mundo do trabalho que está se transformando, então a gente tem esse espaço para colocar informação de atuação profissional não vinculada a instituições. Muito bem, voltei, parei um pouco, vou respirar. Como vocês estão até aqui? Tudo claro? Dados gerais, vejam nessa tela a gente tem uma síntese do que falamos. As questões vão se modificando, vejam, eu falei das licenças paternidade e adoção também, e aqui a nossa apresentação do ano passado não tinha, vejam como as questões do currículo vão se atualizando e a gente pode anotar para atualizar aqui, tá? Agora nós vamos passar, o texto inicial a gente já falou, o CID a gente já falou, vamos passar para a sessão de formação. Aqui na sessão de formação, nós temos dois principais links sobre os quais a gente vai falar. Primeiro, a formação acadêmica, titulação, que é a formação formal, vinculada a uma instituição, a formação, todas são vinculadas às instituições, mas no nível de ensino médio, graduação, pós-graduação, esse é um tipo de formação acadêmica formal. Depois há o registro de pós-doutorado, livre docência, para os casos específicos dessa atuação, e há a formação complementar. Então, vamos falar de formação acadêmica, aquela formal, com
curso e tal, de graduação, pós-graduação, e vamos falar da formação complementar, que é a formação de cursos que a gente faz e que complementa a nossa formação acadêmica, ou que cursos que a gente faz e tornam a nossa vida, o nosso desenvolvimento pessoal mais amplo. Primeiro, formação acadêmica. Vamos compartilhar a tela para falar que nós podemos colocar a formação em andamento ou a formação concluída. Vejam, a gente clica aqui em incluir um novo item e escolhe. Vejam, a gente pode pôr o ensino fundamental, o ensino médio. Por que eu coloco? Coloco se eu quiser. Coloco se eu desejar dar visibilidade, por exemplo, que a minha escola de ensino médio foi tal, que eu vim da escola pública, por exemplo, alguma coisa assim. Coloco se eu tenho um nível técnico, se eu quiser colocar, né? E aí, assim vai. Para nós que estamos aqui na universidade, vamos focar, né, na graduação em diante, mas podemos colocar os outros, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos preencher a graduação. E é importante sinalizar que não precisamos concluir o curso para colocar aqui. Então, desde o momento que eu entrei na graduação, entrei na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na especialização, eu já venho e insiro a formação. Vamos inserir uma informação de um curso URGS, né? Por exemplo, se for o caso, a gente seleciona o nome da instituição. E aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: o currículo tem os nomes das instituições já, a gente vai clicar neles, ou se não tiver, lembrem-se que a gente pode cadastrar uma nova instituição. Então, o nome da instituição, sigla, país. Ou seja, não tem a instituição. Aqui, ou na formação complementar, onde for, a gente pode cadastrar a instituição. Então, vamos lá, a gente está buscando o URGS, né? Selecionamos o nome certo da URGS, selecionamos o curso, já vai estar vinculado aqui, vou botar as ciências atuariais e vamos dizer se está em andamento, concluído ou incompleto. Se está em andamento, vai ter só o ano de início, vou dizer que foi 2022. Se está incompleto, vai ter o ano de início e de fim, se está concluído também. Aqui acima faltou eu preencher se foi normal o sanduíche quando realizamos parte em universidade do exterior. Aqui abaixo diz se tem bolsa, né, ou não. Por exemplo, se eu tivesse feito sanduíche com apoio do CNPq, eu teria que dizer que sim. Se eu tivesse feito aqui, vamos botar pós-graduação, com apoio de Bolsa CAPES ou CNPq, eu também devo dizer que sim e informar o nome da agência financiadora. Além disso, a gente forma a monografia, nome do orientador, se tiver concluído. Se não, salva aqui. Opa, faltou, eu marquei aqui, sim, não botei, tudo fica vermelho, vejam. E aí a gente salva as informações e pronto, foi lá. Agora o registro da graduação em ciências atuariais que eu inseri, já vou excluir para não esquecer depois do meu currículo. Pronto. Então, é muito simples, as escolhas são nossas e a grande dica é insere desde o início. Sobre os incompletos, a gente pode selecionar, então, e dizer que está incompleto, especialmente quando é um curso de graduação, de mestrado, doutorado, que a gente tenha feito uma parte consistente do curso, né? Eu fiz 2 anos de psicologia, é importante, é relacionado às questões humanas, eu trabalho com biblioteconomia, vou colocar o curso incompleto no meu currículo Lattes. Vocês escolhem se querem colocar ou não essa informação, sempre. Okay? Não é ruim, nem bom, depende da finalidade para a qual a gente se propõe. Então, formação acadêmica é muito fácil de fazer, né? É importante pensar as informações, se tem financiamento sim ou não, isso é muito importante. E aí, se tem já o nome do TCC, da tese ou dissertação. Agora a gente vai pular direto para a formação complementar, pós-doutorado, né? Vamos deixar o pessoal preencher, tranquilo. E aí tem a formação complementar. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Formação complementar é aquela que complementa algo, né? Então, não é a formação principal. E o que é formação? Formação é cursos, capacitações, etc. Não é eventos. Aqui não é eventos, aqui é formação,
certo? Os eventos vão aparecer lá em outra aba no final lá do currículo Lages. No final não, no meio, tá? Então, formação complementar não é evento. Eu participei da Semana da África na URGS. Isso é um evento, você vai colocar em evento. Eu participei do Salão de Iniciação Científica. É um evento. Então, aqui é formação, é curso. Curso de extensão, que nós estamos fazendo hoje, é um curso de extensão universitária. Curso de curta duração. Fiz um curso sobre banco de sangue, eu sempre uso esse exemplo. Banco de sangue durante um evento que eu fui, e é muito importante na minha área de farmácia, biomedicina, colocar esse curso. Então, você vem e coloca. Então, aqui a gente tem, primeiro, a informação de nível, se é extensão, se vocês têm certeza, se é de curta duração, cursos de curta duração são, em geral, né? Não há uma carga horária, mas eu estaria assim, até 60 horas é um curso de curta duração. E outros, tá? Então, o MBA, que a gente nem coloca aqui, o MBA, em geral, a gente põe na formação acadêmica, se tem. Então, vamos colocar que a gente fez um curso de curta duração durante um evento que nós fizemos lá na UFMG. Eu fui nesse evento e tinha um curso de banco de sangue, Universidade Federal de Minas Gerais. Aí eu vou ter que preencher aqui, mas não está ainda, então nós vamos preencher, né, o nome do curso banco de sangue. E aí a gente só vai puxar aqui a área de conhecimento, que no caso seria, sei lá, eu acho que eu vou botar bioquímica. E aí eu vou confirmar. Pronto, preencheu, põe a carga horária se está em andamento concluído. Aqui, geralmente, a gente só põe os cursos complementares concluídos, certo? E aí, a carga horária. Bem, carga horária exatamente consta no certificado, que, aliás, é o documento comprobatório para essas questões. 2 horas, ou 2, nem me lembro se eu posso pôr o H aqui, vou tentar. Então, como assim 2 horas? Não é muito pouco para colocar numa formação complementar? Sim, isso é importante, essa pergunta. Vejam só, em geral a gente indica que se coloque em cursos de cerca de 10 horas para cima, tá? Então, um curso de 20 horas, 30 horas, etc. Porém, eu falei para vocês que banco de sangue é muito importante para a minha área. Então, se tem 2 horas, foi ministrado por um especialista, aquilo é importante, eu posso pôr no meu currículo. Então, quem define? Quem define sou eu, com base no bom senso e na prática acadêmica, né? Então, eu vou colocar aqui. Vamos ver se aqui vai o H de horas. Não, não vai o H de horas, vou colocar as 2 horas e vou avançar, tá? E aí, tem outras informações aqui para preencher, a área do conhecimento, etc. e tal. Eu vou passar sem ano de início, ano de final, né? Vou fazer só o principal aqui, como é 2 horas de 2022, e vou salvar. Aqui nós chegamos no momento que tem a primeira vez que aparecem as palavras-chave e eu vou falar sobre isso. Durante todos os preenchimentos do currículo aparece palavra-chave. Palavra-chave é importante preencher, tá? Porque essas palavras-chave geram um banco de dados por assunto que o pessoal do CNPq usa para identificar pesquisadores, ou quando a gente busca ali pelo currículo, vocês viram que tinha busca por assunto. Então, banco de sangue. Se eu colocar as palavras-chave no meu currículo, eu vou ser identificada nessas buscas, senão não. Então, vale a pena fazer e inserir a palavra-chave, ou as palavras-chave, se for o caso, tá? Então, recomendamos que façam assim, salva, já vai ficar tudo certo no currículo de vocês, curso de curta duração, esse não era de extensão, né? Para ser um curso de extensão, um curso tem que dizer que é de extensão, e aí já fica certo lá no currículo. O curso pode ser virtual, presencial, ele pode ter essas diversas configurações. Vocês precisam ter o certificado de preferência para colocar o curso de formação complementar. E aí, antes de voltar e ver se há contribuições no chat ou dúvidas, eu quero dizer que aqui na formação complementar é um lugar também onde a gente pode colocar, além de cursos, capacitações, poderia pôr estou fazendo um curso de crochê para
meu desenvolvimento pessoal, posso colocar aqui. Eu decido a relevância disso para o meu currículo, né? Então, a gente faz esse olhar. Aqui a gente coloca também as disciplinas que a gente faz como aluno especial na pós-graduação. Isso se a gente não usar as disciplinas para a nossa formação. Imaginem que eu quero fazer doutorado em educação. Mas eu não tenho certeza, vou fazer uma disciplina como aluno especial para ver se é isso mesmo. Então, aqui a gente pode colocar outros, buscar a instituição e preencher aqui no curso, ao invés de curso, a gente vai colocar a disciplina de educação no campo, no PPG Educação. E aí a carga horária vai ser, sei lá, 60 horas, 30 horas, concluído. É importante, como aluno especial na disciplina tal, é importante colocar essa informação de que é uma disciplina, de que você foi aluno especial, se for o caso, né? E aí você registra aqui na formação complementar. Tá? Agora, imaginem que ano que vem eu entrei no PPG Educação e vou aproveitar aquela disciplina para o meu doutorado. Aí é preciso tirá-la daqui, porque ela vai fazer parte da minha formação no doutorado, vai aparecer no meu currículo de doutorado. Então, tira daqui e aparece apenas lá, certo? É uma das coisas que eu lembrei que o pessoal pergunta bastante. Parei, pausei. Formação acadêmica, todos bem, todos estão com seus cursos registrados ali no currículo, os seus cursos de formação acadêmica, os cursos de formação complementar, vejam os cursos que vocês têm, certificados, organizem isso, né? Quantos eu posso pôr é uma pergunta frequente, além da carga horária, quantos cursos eu posso pôr? Às vezes a gente encontra colegas, né, enfim, alunos docentes que têm uma trajetória de muitos anos, então tem muitos cursos. De novo, aqui é uma questão de bom senso, porque se vocês observaram lá na área, quando a gente busca o currículo, visualiza o currículo de alguém, a formação complementar aparece bem no início. E aí se eu tenho, sei lá, 100 cursos registrados, 200, demora para descer o meu currículo, né? Fica só aquilo. Então, vejam aquilo que é mais relevante para vocês neste momento. Outra coisa que eu falei em algum momento, quero destacar agora, é o currículo Lattes, ele é dinâmico. Então, uma informação que você colocou no passado, que achava que era importante, não é mais agora, você faz o auto-preenchimento, vai lá, exclui como desejar. Tá? Então, isso, é claro, tem que se basear num comportamento ético. Eu não vou excluir para esconder, não, é só porque aquele curso já não é tão relevante para mim. O curso de crochê que eu fiz no passado já não é relevante, vou lá, excluo e deixo mais clean para as pessoas acessarem o meu currículo. Bem? Tudo bem até aqui, Juliane? Vamos em frente. Não, eu tomei uma aguinha? Sim. Tá, vamos. Enquanto o pessoal não põe dúvidas, a gente vai. Essa próxima sessão é bastante importante, assim como a formação. Aliás, se tivéssemos que selecionar 3 sessões do currículo Lattes, né, importantíssimas, é a formação, a atuação e produções. Então, vamos falar da atuação profissional e áreas de atuação, em especial. Vamos acabar falando de linhas de pesquisa, tá? Mas nossos 3 itens principais, então, atuação, linha de pesquisa e áreas de atuação. Atuação tem a ver com o vínculo que nós estabelecemos com instituições. Então, aqui, nós vamos ter uma variedade de exemplos para falar. Por quê? Porque a nossa atuação toda, que vem desde bolsas, estágios, até atuação profissional e de pesquisadores, docentes, ela vai estar registrada como uma experiência ali dentro da atuação profissional. Experiência profissional, a experiência acadêmica, ela vai aparecer aqui, tá? Então, aqui é onde a gente põe as atividades desenvolvidas de acordo com um vínculo, com uma instituição e naquele período. E aqui, então, nós vamos compartilhar a tela para fazer um exercício. Vínculo com instituição,
Vamos começar assim. Vínculo com uma instituição requer algo formal, né? Então, assim, requer um termo de bolsa, um termo de bolsa de iniciação, eu me referia de extensão, de bolsa praia, bolsa premium, bolsa o que for, né? Então, nós temos um termo de bolsa, que é um documento que mostra o vínculo. Depois, nós temos, por exemplo, o vínculo com a instituição para aqueles que são bolsistas CAPES e CNPq no mestrado e doutorado. O que acontece? CAPES e CNPq são os financiadores. O nosso vínculo é com a URGS. Essas pessoas também têm que registrar o seu vínculo com a URGS, tá? Vínculo para quem trabalha numa instituição. Fiz estágio na Escola Pública da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Meu vínculo é com a Prefeitura. Fiz estágio no Hospital de Clínicas, vínculo com o Hospital de Clínicas. Fiz estágio na Lojas Renner, vínculo é com Lojas Renner. Desculpem esses exemplos, tá? Mas é para mostrar que nós precisamos valorizar as nossas diversas atuações e que sempre que nós tivermos um vínculo institucional, elas vão estar aqui na atuação profissional. Então, vamos clicar nesse link Atuação Profissional e começar a discorrer sobre ele. Aqui estão os vínculos, digamos, aqui a gente vai colocar os vínculos com as instituições em que a gente estagiou, trabalhou, teve bolsa. Para incluir um novo vínculo, nós vamos colocar o nome da instituição, o tipo de vínculo, e aqui temos assim, servidor público, tá? Servidor público a gente sabe, seletista, quem é contratado pela CLT, professor visitante, que é uma categoria específica, bolsista, estagiário, esses todos classifica como bolsista, e outro. Se eu selecionar outro, ele vai pedir que a gente diga qual é o outro, tipo de vínculo, sei lá, temporário, sei lá, eu estou chutando aqui, certo? Aí ele vai dizer enquadramento funcional. Bem, se eu botei bolsista antes, enquadramento funcional é bolsista, estagiário, enfim, enquadramento funcional. Para mim, eu sou servidora pública e o meu enquadramento funcional é como bibliotecário documentalista, que é o nome do meu cargo. E aí ele vai perguntar qual a tua carga horária semanal, no nosso caso vai ser 40, ou vai ser 20, se for a bolsa, ou vai ser 16, não sei. E ele vai perguntar se nós temos dedicação exclusiva, sim ou não. Aqui é importante chamar atenção para vocês que dedicação exclusiva para fins de currículo Lattes, apenas os docentes têm. Dedicação exclusiva é um tipo de contrato de docente pesquisador no Brasil. Quase todos eles têm dedicação exclusiva. Nós não. Então, se o teu contrato, se o teu termo de bolsa, se o teu não disser isso, você não marca dedicação exclusiva. E aí vai colocar aqui o período. Se é um vínculo atual, por exemplo, comecei a bolsa no mês 5 de 2024, é atual. Se eu já terminei, eu vou dizer que é anterior, então foi 5 de 2022 a 6 de 2024, 25, 2025, sei lá. E aí eu salvo aqui. Vejam que tem um campo para outras informações. Se é um vínculo que eu faço uma única atividade vinculada àquela instituição, por exemplo, eu sou bolsista de iniciação científica no projeto tal, vinculado ao departamento tal, orientada pela professora doutora fulana de tal, eu escrevo isso que eu falei aqui. Bem sintético, escreve essas informações aqui em outras informações. Identifica qual é a tua atuação. Eu sou bolsista CAPES, atuando junto, né, cursando o mestrado no curso tal. E assim vai. Se é uma atividade só, você pode pôr aqui. Agora, para ilustrar um pouco melhor isso, e para complexificar ao mesmo tempo, eu vou abrir um vínculo que eu já tenho com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho um vínculo que já começou lá atrás, enfim, está ativo, e não tem nada preenchido. Significa que eu não fiz nada? Pode ser, mas não é o caso. Então, é importante sinalizar o seguinte: um vínculo profissional pode ter diversas atividades associadas, é o caso do exemplo aqui.
tá? Eu não vou criar um vínculo para cada atividade que eu fiz na URGS no mesmo período. Imaginem que vocês fazem parte do grupo de pesquisa, são alunos de pós-graduação e ainda ministraram, sei lá, uma disciplina. São 3 atividades. Não precisa ter 3 vínculos. Um vínculo para as 3 atividades, se elas acontecem naquele período do vínculo. Se o período é diferente, imaginem que eu tivesse entrado na URGS em 2010 e saído em 2015. E voltei em 2020 como bibliotecária. Lá atrás eu era assistente, agora eu sou bibliotecária. São 2 vínculos diferentes. Como isso não aconteceu, o que acontece? Eu ponho as atividades todas dentro de um vínculo. Agora eu chamo a atenção de novo para vocês para a tela, porque aí vem a parte complexa da informação. Um vínculo, várias atividades. Onde estão as atividades? Observem aqui que a gente tem 2 janelinhas. Vínculos, atividades. Vínculo é o vínculo. Atividades são as atividades registradas junto àquele vínculo. Então, se eu tenho um vínculo, por exemplo, como aluno de pós-graduação bolsista CAPES, eu posso colocar nesse mesmo vínculo a atividade estágio e inserir essa atividade e dizer estágio, o que é que se chama? Estágio, esqueci. Não é estágio profissional, não é estágio acadêmico. Mas é um estágio obrigatório. Estágio docência disso? Obrigada. Estágio docência. Vamos lá. Chama-se estágio docência. Onde que eu fiz estágio docência? Sei lá, vou procurar aqui, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Já acabou? No meu caso já acabou, digamos que foi 7 de 2017 até 12 de 2017. Aliás, esse exemplo é ótimo, tá? Então, vamos dizer aqui, estágio docência realizado, exatamente assim, a gente está escrevendo uma frase livre aqui. Estágio docência realizado na disciplina Projetos de Pesquisa do curso de Biblioteconomia da URGS, sob orientação da professora doutora fulano de tal. Tá? Aliás, esse é o único espaço que a gente tem para valorizar o nosso estágio docência, porque até no nosso histórico escolar ele sai quase nada, né? Observem o que eu falei, digam na disciplina, porque isso tem a ver com a especialidade de vocês. Então, sei lá, fiz uma disciplina nas bibliotecas universitárias dentro do curso de biblioteconomia. Digam o curso, digam a universidade e digam quem foi o orientador de vocês naquele estágio de docência, tá? O mesmo serve para bolsa de extensão, bolsa de iniciação científica e bolsas em geral que têm esse caráter, né? Então, bolsista de iniciação científica no projeto tal, assim vai. Tá? Então, quando a gente tem um vínculo, a gente pode ter várias atividades aqui. Além do estágio de docência, eu já falei das bolsas todas que vão no estágio e vou falar do grupos de pesquisa, tá? Participação em grupos de pesquisa, etc. Onde que vai? Até esqueci. Acho que vai aqui. Outra atividade técnica científica. Opa, cadê os meus? Vou ter que ver. Desculpem, esqueci por um instante. Outra atividade técnica científica. Então, aqui a gente seleciona de novo o órgão unidade, diz o período do qual fez parte do grupo de pesquisa e escreve membro do grupo de pesquisa tal. Aqui eu não precisei dizer que ele é da Faculdade de Educação, porque eu já disse lá em cima, aliás, né? Quando diz órgão lá não precisa, né? Membro do grupo de pesquisa tal. Pronto. O que comprova isso? Algum documento, alguma declaração, alguma coisa assim. O registro institucional no grupo de pesquisa, que eu posso consultar, inclusive, lá no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Então, se vocês buscarem pelo nome de vocês lá no diretório de grupos de pesquisa, vão encontrar os grupos aos quais o vosso nome está associado. Outra coisa, a gente, como aluno de graduação e pós, participa de muitas atividades e é importante que a gente valorize essa participação.
essa valorização parte da gente, mas não é a responsabilidade única nossa. Então, eu brinco que na pós-graduação eu aprendi a ser cara de pau, mas não, porque a gente passa a pedir certificado de tudo. E a gente nem deveria pedir, porque as pessoas deveriam atribuir a nós o certificado quando contam com a nossa colaboração. Mas, se não o fizerem, nós vamos lembrá-las. Então, professora, eu estou atuando aqui no grupo de pesquisa, você poderia fazer uma declaração, por exemplo, da minha atuação? Professora, meu nome está registrado institucionalmente junto ao grupo de pesquisa, tendo em vista que eu tenho trabalhado no grupo há cerca de 2 anos. Perguntinha-chave que a gente faz com jeitinho, no meio de outra conversa, café, ou na hora de precisar o certificado, e que vão ser importantes para a gente, para a nossa carreira acadêmica, para demonstrar os nossos esforços de trabalho nas universidades ou em outros espaços, tá? Então, dica de ouro, mais uma, peçam certificados, peçam declarações, guardem esses documentos com vocês. Grupo de pesquisa, então, estágio, bolsa, etc., atuação profissional, tudo cabe aqui na atuação profissional. Vejam que eu tenho vínculo com a URGS, o qual eu falei. Se a gente fizesse parte de uma comissão, por exemplo, aqui dentro da URGS, é uma atividade, tem conselhos, comissões e consultoria, registra aqui diversas categorias que a gente viu aqui. Quando a gente seleciona, a gente tem acesso a várias atividades para inserir no mesmo vínculo ou separado, se o cargo for diferente e o período for diferente também. Vou voltar para um vínculo anterior meu, que diz pouca coisa, diz quase nada, mas está lá, meu vínculo anterior, eu nem tinha uma atividade acadêmica, assim, eu tinha uma atividade profissional como bibliotecária. Agora, e se eu fosse, sei lá, eu era vendedora, né? Vou voltar, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma grande rede de lojas, eu posso colocar no meu currículo? Bem, veja só, de novo é a questão de o que é relevante para mim. Aquela experiência na rede de lojas é importante para mim, eu quero que o pessoal tome conhecimento, eu coloco aqui. Toda experiência é válida e o mundo acadêmico não está dissociado da vida pessoal e profissional especialmente nesse caso, tá? Então, valorizem as vossas experiências no currículo Lattes. Parei um pouco, vou voltar. Tenho certeza que vocês têm perguntas aqui, não? Hoje não? Aqui, vou tentar passar para ver se eu lembro de exemplos outros que eu não falei, tá? Então, experiências de trabalho diversas vinculadas a instituições. Se eu não tenho instituição, se eu trabalho freelancer ou como MEI, né? Microempreendedor individual, coloca-se a informação lá em dados gerais, em outras informações relevantes. Mas se eu tenho uma instituição, eu vou colocar aqui, fazer o vínculo com a instituição, e dentro dela eu posso pôr várias atividades que eu desenvolvi. Valorizem as atividades de vocês. Em caso de dúvida, perguntem, se orientem, vejam o currículo Lattes do colega, como é, etc. E assim vai. Tá? Além da atuação profissional, nessa aba atuação, a gente pode falar das áreas de atuação. Essa informação todos vocês têm também, tá? Então, qual a minha área de atuação? Venham aqui na aba atuação, cliquem em áreas de atuação e vocês poderão colocar as áreas. Então, eu atuo na área de biblioteconomia, sou formada em biblioteconomia, mas eu também tenho conhecimento numa área mais ampla, que é tal. Eu sou dentista, então, né, eu sou da área de odontologia, mas eu tenho uma especialização em ortodontia, eu atuo na ortodontia, eu estudo isso, então coloca e vai colocando as áreas de atuação de vocês aqui. Tá? A área de atuação não exige um certificado, exige experiência, exige, né? Eu não preciso ter um certificado de um diploma, né? Mas eu preciso comprovar de alguma forma. Então, por exemplo, eu jamais colocaria ortodontia, porque exige uma especialidade essa, né? Mas eu posso dizer que sim, eu tenho conhecimento, atuo na educação superior,
Aliás, eu tenho um certificado, mas se eu não tivesse um certificado, poderia dizer, porque eu tenho conhecimento, tenho experiência, tenho publicações nesta área, ok? Então, área de atuação é outra informação que vocês podem colocar nos seus currículos. E assim a gente passou rapidamente por esta aba, para o pessoal de pós-graduação que quer colocar a sua linha de pesquisa, aliás, deve colocar as linhas de pesquisa, né? Vejam que quando a gente clica aqui, a gente não tem possibilidade de inserir linha de pesquisa, né? Linha de pesquisa em que atuou, para o pessoal que faz bolsa de iniciação científica, tem, em geral, linhas de pesquisa são registradas institucionalmente para quem está em um grupo de pesquisa, né? Não tem como inserir, então a gente volta lá para a atuação, e aí sim, no vínculo profissional, né, no vínculo com a instituição, a gente consegue inserir, então, dentro do vínculo, a linha de pesquisa, selecionar, a atividade, incluir novo item, e aí pesquisa e desenvolvimento é o item que a gente usa para dizer as linhas de pesquisa que a gente atua, tá bem? Perfeito. Aqui na atuação tem outras informações relevantes que a gente não vai abordar hoje, como membro de corpo editorial, para quem atua como editor ou como conselho editorial de uma publicação, revisor de periódico, para quem atua permanentemente como avaliador da avaliação por pares para publicação em periódicos e outras opções. Então, nós chamamos atenção especialmente para atuação profissional, linhas de pesquisa e áreas de atuação. Muito bem, lembrete para o formulário de preenchimento de presença, e assim nos vamos passar para a sessão de projetos. Vamos ver se a gente chega hoje, se não a gente chega amanhã na área de produção bibliográfica, produção técnica e artística. Aqui, a gente vai falar especialmente de projetos de pesquisa e projetos de extensão, que são os mais comuns, né, no mundo acadêmico e para especialmente pessoal de graduação e pós-graduação. Tá? Vamos compartilhar a nossa tela e começar dizendo o seguinte: projetos para fins de currículo Lattes, são projetos institucionalmente registrados. Então, imaginem, temos um projeto em que a gente estuda crustáceos no final de semana, a Juliana e eu. Não, isso não é um projeto de pesquisa, não é um projeto de extensão. Para ser um projeto de pesquisa ou extensão, a gente precisa passar pelas instâncias de registro da universidade. E, para ser um projeto de pesquisa e extensão, em geral, ele é coordenado por um docente ou técnico da universidade, tem a participação de estudantes e outros. Então, vamos clicar aqui, por exemplo, no projeto de pesquisa. E clicar em incluir um novo item. Ele vai nos dizer o nome do projeto, descrição, qual o ano de participação, qual a instituição, o órgão, quem são os pesquisadores associados. E de onde a gente tira essa informação? Aqui, de novo, é igual o que eu falei para vocês dos grupos de pesquisa. Quando a gente participar de um projeto de pesquisa e extensão, é importante que o nosso nome esteja registrado lá, para que a gente possa inserir no nosso currículo. Se não estiver, não é possível, tá? Então, se, por exemplo, nós fizermos uma bolsa de iniciação científica, estivermos vinculados a um projeto, além da informação da bolsa que a gente colocou na atuação profissional, a gente vai colocar o nome do projeto aqui, as informações do projeto aqui. Isso significa que estamos duplicando informação? Não. Uma coisa é a atuação na bolsa, outra coisa é o projeto do qual a gente faz parte. Mesma coisa pode ser considerada no âmbito da pós-graduação. Tá? Participei de um projeto tal, além disso era bolsista CAPES. Tudo bem, são duas atuações. Os dados do projeto, em geral, a gente tem duas fontes de informação para buscar isso aqui, com certeza, né? Com mais precisão da informação. Primeiro, o currículo Lattes do coordenador do projeto. Se, em geral, o coordenador é professor ou técnico, a gente vai lá, busca o currículo dele, pega lá toda a informação, copia e cola aqui. E aí, complementa, busca as informações que faltam, coloca os nomes dos pesquisadores,
cuida para colocar o nome do coordenador certo, todos os pesquisadores, incluindo alunos de graduação e pós, que tem os dados, né? E preenche essa informação. Outra fonte de informação para verificar isso é o portal do aluno, o portal do servidor da URGS. Quando o nosso nome estiver registrado num projeto de pesquisa, lá no portal do aluno, a gente tem uma aba, um ícone lá chamado pesquisa. Ao clicar lá, a gente consegue fazer a busca para ver se o nosso nome está associado a algum projeto de pesquisa. Então, lá que nós vamos descobrir esta informação. Tá? Então, informem-se dessa forma e vocês terão, então, as informações. A descrição, essas coisas, a gente geralmente pega com o orientador no currículo dele, preenche, ou lá na aba pesquisa, lá dentro tem uma busca para verificação dos projetos aos quais nós estamos associados. Isso vale para projetos de pesquisa e para projetos de extensão. Então, projetos de extensão, da mesma forma, vai ter as mesmas informações, lá a gente copia da parte do projeto, né, descreve aqui, né, e vai preenchendo e colocando os nomes dos pesquisadores. O Super 8, que é o nosso projeto de extensão, aqui está no meu currículo. E não está 100%, porque deveria ter mais informação aqui. Hoje nós temos muito mais participantes, mas enfim, está tudo aqui, né? O básico das informações estão no nosso currículo. Então, projetos a serem registrados no currículo Lattes são projetos de pesquisa e de extensão que estejam registrados na instituição. E para estarem registrados na instituição, eles passaram por diversas comissões no âmbito das unidades acadêmicas que aprovaram isso, etc. Tá? Outras questões que aparecem aqui, em geral, a gente não trabalha com projetos de desenvolvimento tecnológico na graduação, ou na pós talvez, e projetos de ensino mais relacionados realmente ao ensino de docentes. Então, esse destaque para projetos de pesquisa e projetos de extensão. Muito bem. Finalizamos a sessão de projetos. Estão todos bem? Ok. Projetos de pesquisa e projetos de extensão que destacamos. Agora, nós temos mais 15 minutos de atividades hoje e nós vamos iniciar a sessão de produções. Tá? Para amanhã a gente revisa um pouquinho isso, revisa algo que a gente tenha dúvidas, né? Também. Então, vocês podem trazer suas questões para a continuidade da parte 2 do currículo Lattes. Antes de iniciarmos, né, a Juliane está no chat com vocês. Caso vocês precisem sair antes das 12, a gente pede que preencham a avaliação da atividade para a gente, ok? A Juliane vai deixar o link também. Por hora, a gente vai adiante com as produções. Provavelmente falaremos apenas das produções bibliográficas do tipo artigos hoje, tá? Artigos, e se não der tempo, claro, a gente segue com as demais amanhã. Vou falar, se eu voltar para o chat, se tiver dúvidas, a gente conversa novamente. Bem, falei para vocês da importância de algumas sessões do currículo Lattes, entre elas a sessão produções. E por que ela é tão importante? Porque elas têm um peso de avaliação bastante importante, tanto a nossa atuação, né, as nossas experiências, quanto as publicações. Publicações são itens assim, muito importantes para a avaliação, especialmente em nível de pós-graduação, pesquisa, e a gente precisa dar uma atenção para elas. E mais do que preencher o currículo Lattes, dar atenção às oportunidades que nós temos de participar de coautorias, de autorias, de trabalhos, quando estivermos nas bolsas de iniciação científica, nas bolsas de extensão. Durante a graduação, a gente vai ter trabalhos de eventos também, a gente vai ter trabalhos de eventos, por exemplo, para apresentação no Salão URGS, que depois virão aqui, né? Trabalhos publicados em anais de eventos, provavelmente falaremos melhor disso amanhã. E hoje nós vamos falar, então, de dois tipos, começar falando dos artigos completos publicados em periódicos e artigos aceitos para publicação. Artigos científicos são aqueles que
são produzidos para publicação em periódicos e que têm, em geral, uma estrutura básica de introdução, materiais e métodos, revisão de literatura, resultados, conclusões, e são publicados em revistas científicas, periódicos acadêmicos. Isso são artigos. Então, nós vamos falar deles. Quem tiver artigos deve claramente registrá-los no seu currículo Lattes. Artigos publicados, aqueles que já foram publicados em definitivo, entrarão aqui em produção bibliográfica, artigos completos publicados em periódicos. Tá? Vamos clicar nele, então, e abrir aqui. Vejam que a primeira informação que aparece aqui em vermelho é não incluir artigos no prelo, que significa em fase de publicação, ou aqueles que só foram enviados para publicação, tipo submetidos, ainda não avaliados, não publicados. Aqui nesta seção, então, se incluem apenas os artigos que já foram publicados. Eu vou excluir um dos meus aqui para que eu possa inserir novamente e a gente possa usar esse exemplo para falar melhor sobre isso. Aqui, então, nós temos a lista de artigos já registrados e vamos ter aqui embaixo a possibilidade de incluir artigos novos. Vou de novo, porque a tela não aparece, vejam aqui. Incluir novo item, lá embaixo. Incluir novo item. Aí, vão aparecer na tela as seguintes informações. Informe o DOI e SSN o parte do nome do periódico. Bem, primeiro, o que é um DOI? DOI é um identificador digital de objetos digitais. Identificador digital, sim, de objetos. Então, identificador digital de artigos, de trabalhos, de livros. É um identificador, é um número que é atribuído àquela publicação para que ela seja única e ela tenha um endereço único na internet, de modo que possa sempre ser encontrado. A gente tem, eu acho, algum exemplo de DOI, né? Por aqui, eu mesma copiei o DOI. Vejam, colei agora aqui na tela, ele está pequeno. Mas DOI, então, é um identificador digital de artigos, nesse caso, né? De artigos, livros e outras publicações. O DOI geralmente começa com 10 e depois tem uma extensão de acordo com aquela revista e aquele artigo que foi publicado. Quando nós publicamos artigos em revistas, as revistas atribuem um DOI para o artigo. Não somos nós que criamos, é a publicação, é a revista, é a editora que cria um DOI. Tá? E nós podemos publicar em revistas e editoras que têm DOI ou não têm DOI. Tá tudo bem, não é necessário ter DOI para inserir no currículo Lattes. Então, vejam que diz, insere o DOI ou o ISSN ou parte do periódico, não diz tem que ter DOI. Então, DOI, se tiver, sempre coloque. Se não tiver, podemos inserir na mesma. Qual a vantagem de inserir um artigo, as vantagens, né, de inserir um artigo com DOI no currículo Lattes? Primeiro, que o preenchimento é automático quando a gente tem o DOI de quase todas as informações. Então, a gente cola esse número e vai dar confirmar e o currículo vai preencher as informações. Vejam, ele preencheu o título, ele preencheu o título da revista, ele preencheu o nome dos autores, e eu só preciso preencher palavras-chave e as informações que ele não colocou. Tipo página inicial, final e outras informações. Então, usando o DOI, fica mais fácil, fica mais precisa a informação, a gente salva e pronto, o artigo foi inserido. Veja, o título do artigo, o nome do periódico, tudo isso foi inserido normalmente. Agora, se a gente não tem o DOI, a gente vai escrever aqui o nome do periódico, ele vai pedir o ISSN, que é o código da revista que a gente publica, vai pedir o volume 20, a edição é o fascículo número 3, página inicial do artigo, e nós vamos poder seguir com isso, confirma, e aí ele vai abrir todos aqueles campos para a gente preencher manualmente.
Então, nós podemos inserir com DOI ou sem DOI. Eu falei sobre vantagens de inserir o DOI. Já falei de uma. A primeira é o preenchimento automático, então, que o currículo Lattes faz a partir dos dados do DOI. E a segunda é que quando nós temos o DOI no currículo, a gente favorece o acesso às nossas publicações, porque o DOI é um endereço fixo, né, permanente desse artigo. Tanto aqui na área de preenchimento, como lá na área de busca e visualização, se a gente clicar nessa caixinha que aparece junto ao artigo DOI, a gente automaticamente vai para o site do artigo. Então, isso dá mais visibilidade, dá mais acesso para os nossos artigos. Sempre que tiverem DOI, insira um DOI das publicações e vai direto para lá. Bem, não tendo DOI, vejam, tem alguns artigos aqui que não tem DOI, preenchimento manual, tudo certo, tudo registrado. Isso para o artigo completo publicado em periódico. Tá? Artigos são produções bastante importantes. Antes de voltar e dialogar com vocês, eu vou falar apenas dos artigos aceitos para publicação. A gente tem aqui, então, os artigos publicados e os artigos aceitos para publicação, que é onde a gente registra aqueles artigos que a gente submeteu para um periódico, por exemplo, uma revista. Eles foram avaliados, em geral, um artigo avaliado por pares, né? Pares são os especialistas da área, avaliado por 2, se há discordância, tem uma avaliação de um terceiro, né? E aí, depois da avaliação, decide-se se será aceito ou não. Se o artigo foi aceito ou foi aceito com correções, você já fez as correções e a revista aceitou, já é possível inserir o seu artigo aceito para publicação no currículo Lattes. Em geral, o artigo aceito ainda não tem DOI, quer dizer, hoje em dia até tem DOI. Então, se tiver DOI, insere DOI, se não tiver, você preenche as informações, o título, o ano previsto para publicação. Olha, foi aceito em 2025, mas eu acho que vão publicar, eu prevejo que vão publicar em 2026. O título da revista, busca aqui, o ISSN, os autores, sempre em termos de publicação. A gente vai usar a autoria na ordem que aparece no documento publicado. Todos os autores devem ser incluídos no currículo Lattes. As palavras-chave, que geralmente num artigo estão junto ao resumo, a área de conhecimento é uma área mais ampla, então, se eu publiquei um artigo na área de pedagogia, a área do conhecimento vai ser educação, uma coisa assim, né? E esse setor de aplicação da tabela SINAI, que é um dado que não necessariamente é necessário incluir, que está mais vinculado a atuações profissionais. Aqui a área do conhecimento, mais geral, palavras-chave dos autores. Então, artigo aceito para publicação, insiro, salvo e tudo certo. Agora, imaginem que lá em janeiro de 2026, o artigo que eu estava esperando foi publicado. Aí a gente entra aqui, eu vou ter uma lista, né, de artigos aceitos para publicação que eu inseri, clico naquela lista, naquele artigo, e vou dizer, foi publicado, o DOI dele é tal, e aí vai preencher tudo. Se eu não tenho DOI, eu digo, foi publicado, a página inicial é tal, a página final é tal, o volume é tal, tá tudo certo, e aí automaticamente isso vem dos artigos aceitos para a seção de artigos publicados. Vantagem de incluir artigos aceitos para publicação no Lattes, principalmente quando vocês forem fazer parte de algum processo seletivo, lembrem-se de incluir, inclusive, os aceitos, mesmo que o edital não informe, mesmo que vocês não tenham certeza se vai pontuar, indicamos que coloquem os artigos aceitos para publicação também nos seus currículos Lattes. Certo? Bem, parei um pouco, agora parei pelo tempo mesmo, o tempo voa, né? A gente conseguiu iniciar as produções bibliográficas. Amanhã a gente tende a dar andamento a isso, podemos retomar alguma coisa que a gente passou hoje a partir de dúvidas dos participantes, algo que vocês queiram abordar, e também seguir aqui com a produção
bibliográfica, certo? Bibliográfica, depois falaremos da produção técnica, há várias das nossas produções que se encaixam aqui, e produção artística e cultural. Embora a gente tenha amanhã mais um número maior de sessões, né, para tratar, o conteúdo de amanhã, quando passarmos a produção bibliográfica, ele tende a ser bem mais breve, então a gente prevê assim a realização de 1h30 a 2 horas para amanhã, mas bem tranquilo, tá bem? Então, vamos ver se temos dúvidas, como estamos, Juliane, tudo bem? Não ficaram dúvidas pendentes, né? Não? Achei que o pessoal está moderado hoje nas questões, mas aposto que amanhã já vem, o pessoal pode, inclusive, aproveitar, se tiver um tempinho hoje, para fazer as atualizações do seu currículo, das partes que passamos, e amanhã a gente segue, então, com parte 2 do currículo Lattes, onde vamos detalhar um pouco mais essas questões de produção, tá? Muito obrigada, a gente sabe que são muitas informações, e que a gente também fala bastante, mas é que o nosso curso ele se propõe a fazer algumas conversas sobre visibilidade, importância da produção, para além do preenchimento dos campos, né, do currículo Lattes, e que achamos que isso é bem importante para a nossa caminhada acadêmica profissional. Contamos com o retorno de vocês amanhã, às 10 horas, nessa sala, e agradecemos pela presença de todos. Meu agradecimento em especial à Juliane pelo apoio na atividade de hoje. Seguimos amanhã. Muito obrigada. Podemos encerrar a gravação. Boa tarde, bom trabalho, bons estudos para vocês.